Fala aí, galera, estamos aqui de novo para dar continuidade no nosso projetinho do Third Person Shooter. No último vídeo nós paramos aqui no Player Controller, né, onde nós requeremos o Player States, criamos alguns métodos aqui, mas ainda está no puro esqueleto, né, o código. Hoje a gente vai dar mais uma avançada aqui nesse sentido. E de acordo com a nossa prototipação aqui no nosso documento, está previsto o desenvolvimento agora do Player Motor e do Player Skeleton. Okay. Só um detalhe, para economizar o tempo dos vídeos, nos próximos vídeos eu não vou mais estar atualizando esse arquivo aqui. Você já tem ele disponível para download nos comentários do vídeo. E eu não vou estar atualizando ele para que você possa utilizar da maneira que você quiser a documentação, seja dando continuidade nesse arquivo ou escrevendo de uma outra maneira que você achar melhor. Aqui foi realmente só para dar uma visão para vocês de como funcionaria o esqueleto desse sistema que a gente vai montar, mas uma forma visual. Talvez alguém possa sugerir o ML, mas eu não sou muito fã. Conheço como fazer, mas não gosto da forma da representação. E é meramente um capricho isso daqui. Você documente o seu sistema da maneira que você achar melhor. Okay? Então, por hora, a gente vai só olhar aqui como forma de referência até chegar no Player Skeleton. E, obviamente, nós vamos ter alterações aqui, né, nesses métodos. E certeza que nós vamos adicionar mais atributos à classe. E aí você documenta isso da forma que você achar mais interessante. Ok. Voltando aqui para o Unity, antes da gente implementar da forma que deve ser o Player Motor, eu gostaria de passar um básico de como é que o Player Motor trabalha, de como é que funciona a posição, rotação de um Game Object em cena. Então, para isso, vamos montar aqui a nossa cena. Né? Vou adicionar aqui um solo, um cubo, para ser o chão do nosso player. Aumentar o tamanho dele. Extremamente grande para a gente poder andar por aí sem problema. Adicionar umas luzes aqui só para não ficar tão escuro. E vamos colocar aqui o nosso modelo. Eu já passei o link aí no vídeo anterior para você fazer o download. Então, vou colocar ele aqui. Ops. Se você não estiver acostumado aí com as teclas que eu utilizo para trocar de scale para move, é simplesmente usar o W, E e R. W move, E rotaciona e R faz o scale. Mais uma luzinha aqui. Point light. Vamos ver melhor aqui. Perfeito. Então, falando um pouquinho do básico de movimento, de rotação, se você prestou atenção enquanto eu adicionava o cubo, as luzes e o modelo na cena, você observou que eu utilizei esses caixinhas aqui do Inspector, que são informações muito simples, mas é basicamente o que o Player Motor vai fazer para a gente.
Aqui nessa primeira linha a gente encontra o vetor de posições, né, relativo à posição x, y e z. Aqui a gente encontra a rotação e na verdade o scale a gente não usa, né, no Motor, mas posição e rotação nós vamos utilizar. Então, por exemplo, se eu quiser mover meu player aqui, você pode ver que o valor lá no inspector vai atualizando, né? Seja positivo ou negativo, referente à posição onde eu estou. E no eixo X, né? Então a gente entende que os movimentos horizontais são feitos pelo eixo X. O Z seria o vertical, né? Na verdade, quando eu falo vertical e horizontal, eu não estou me referindo ao vertical e horizontal que a gente vê aqui na cena, e sim ao controle, ao input controller, né? Os eixos de controle. Então, quando a gente estiver utilizando lá o input, get, axis, aí a gente vai solicitar ao unit que passe para a gente o valor que o eixo X, Y ou Z está sendo passado de acordo ao que o player vai pressionando, né, no seu teclado ou no joystick. Da mesma forma a rotação, né, não tem muito segredo. E praticamente agora de início a gente só vai usar o Y para rotacionar o player, né, para ele se mover para os lados. Tá? Bem, sabendo disso, nós podemos considerar aqui que esse position aqui no inspector nada mais é do que um vector tree, né? Um vetor de 3 posições que oferece essas coordenadas do eixo x, y e z para a gente. Se você quiser saber um pouco mais sobre vector, é só você vir aqui na API do Unity, você vai ter aqui uma gama de opções, né? E pode te esclarecer mais se você tiver alguma dúvida. A gente vai estar usando bastante esse tipo de funcionalidade do Unity. Bom, vamos começar aqui a implementação então do Player Motor, criando um novo C# script. Player Motor. Okay. E para que esse script funcione, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do Character Controller. Se você não conhece também o componente Character Controller do Unity, eu aconselho você a dar uma pesquisada aqui. Dar uma lida sobre o que ele é, quais os métodos que ele possui, as propriedades. Mas a gente vai estar trabalhando com ele e de certa forma você vai acabar conhecendo de forma automática. Mas é sempre bom dar uma lida na API para conhecer melhor as ferramentas que você tem para trabalhar. E de vez em quando nós vamos também estar passando por aqui na hora de desenvolver alguns recursos, né, dessas classes, para ter certeza do que a gente está fazendo. É uma ótima prática, sempre que você tiver uma dúvida, consultar a API do Unity ou mesmo os fóruns, né? Isso vai te garantir uma ajuda imediata. Muito bem. Então, nós precisamos do componente type of character controller, certo? Bem. Na nossa documentação, nós informamos que a gente precisa de uma instância para utilizar o singleton, assim como o player controller. Nós precisamos do update motor, check speed, apply gravity, movement type. E temos esses atributos.
Muito bem, vamos começar aqui com a instância e esses atributos que a gente já definiu. Então, static diameter instance max speed, min speed, current speed, camel. Ok. Então, public float max speed. Assim que a gente terminar de escrever aqui, eu vou passar por cada item e a gente vai descrever o porquê desse max speed, por exemplo. O do instance não há necessidade de falar, porque a gente já comentou isso no vídeo anterior, né, para fazer o símbolo aqui. Então, float min speed public float current speed. Isso. Inicial é 0. Can move. Então, public board can move. Inicializar ela. Gravity. O valor da gravidade eu costumo usar 20 ou 21. Isso é por feeling, não sei a gente falar se está bem de valor de massa, se é muito, se é pouco. Mas pelo que eu vim testando, o que mais me agradou foi esse valor. Talvez para você seja um valor diferente. Gravity. Na verdade, nesse caso aqui é true. So start from head. Okay. E na verdade ele vai ficar por aqui. Look character controller. Bom, antes de escrever os métodos, vamos destrinchar aqui o porquê de cada atributo desse. Então, o character controller, aqui em minúsculo, é basicamente porque em algum momento a gente vai, em algum momento não, na maioria das vezes a gente vai precisar acessar esse component para dizer o seguinte: olha, mova ou pare, ou aumente a velocidade, ou simplesmente para perguntar se ele está em solo, se ele está no ar, não é? Então a gente precisa ter um atributo já definido para poder acessar isso, seja de dentro ou de fora da classe. Max Speed.
Max Speed seria para, por exemplo, se o player utilizar um joystick, por exemplo, né, um controle de mão, e ele estiver usando o analog stick, vamos supor que ele começa a pressionar verticalmente o analog stick para iniciar a contagem de movimento, né, para começar a incrementar a contagem de movimento. Então, se ele está entre o mínimo e o máximo, a gente faz uma conta simples para movimentar o player. Só que se ele pressionar até o final o analog stick, a gente diz para o motor, olha, o máximo que você vai movimentar é 4 Fs, né? 4 float, valor de 4. Então, quando a gente estiver no game, a gente pode testar um valor que seja adequado para a velocidade máxima que o player vai atingir. Mas também um pouquinho mais adiante, depois que a gente terminar de escrever o esqueleto, a gente vai adicionar uma funcionalidade de aumentar a velocidade ainda mais, um increase speed. Ou seja, a gente atingiu o limite de 4, mas vamos supor que você queira dar uma funcionalidade de sprint para o player. Aí, vamos supor, ele está com o analog stick até o final, né, correndo, e aí ele segura mais um botão para correr mais rápido ainda. Então a gente usa isso para dizer ao sistema qual a velocidade que o player vai estar nesse momento. O current speed é autoexplicável, né? A velocidade que a gente está agora entre 1 e 4 F. A can move também é autoexplicativo, né? Se o player pode se mover ou não. Em determinado momento a gente pode utilizar isso. Como eu disse no vídeo passado, talvez o player está em um diálogo e você não pode se mover, né? Não pode deixar o jogador movimentar o personagem. A gravidade a gente usa como massa, né, para dizer esse peso é o que vai ser empurrado para baixo, né, quando a velocidade vertical for maior que zero, ou seja, quando o personagem nosso estiver fora do solo, né, estiver voando, digamos assim. Is gravity enabled? Eu comentei isso no vídeo anterior, né? Se a gente vai usar o cálculo da gravidade ou não em determinado momento. Is falling? Se a gente for implementar o pulo, o salto, quando ele terminou de saltar, ele começa a cair, né? Então a gente vai informar para o sistema se ele está caindo ou não. Start fall rate é a altura do início dessa queda, quando ele começa a cair, e fatal fall rate seria o valor máximo para ele cair, por exemplo. Se ele cair de uma altura maior do que 9, então quer dizer que quando ele atingir o solo ele deve morrer. Foi alto demais para ele. Certo? Então vamos lá implementar o resto dos métodos. Tem o update motor. Como ele vai ser acessado pelo controller, é public void update motor. Check speed. Apply gravity. E o movement type nós vamos alterar, então eu não vou escrevê-lo agora, porque estive pensando para esse objetivo, que é o de ter dois tipos de movimento no game,
nós vamos trocar de um para dois métodos. Então a gente vai ver isso quando a gente for implementar. De novo, é ideal que você documente essas alterações que a gente vai fazer, tá? Para você ter uma lembrança de por que você fez aquilo. Ok, vamos voltar aqui para o Visual Studio. Uma coisa que eu não coloquei na documentação, mas que nós precisamos, é controlar a rotação do nosso player, né? Então a gente vai precisar aqui de total float rotation speed. Vou colocar aqui 90 F, acho que 35. E por último, mas não menos importante, é o nosso vetor de direção, que é quem vai conter a informação de para onde o player vai ser movimentar, qual vai ser a direção do player, né? Para onde ele vai ser empurrado no espaço. Então, public vector tree move direction, e nós vamos inicializar ele com vector tree 0. Vector tree 0 na verdade é a mesma coisa disso, olha. New vector tree x, y, z. Então vector tree dot zero representa isso daqui, ó. Um novo vetor na posição no eixo x igual a 0, y0 e z0. É a mesma coisa de pegar qualquer objeto aqui no Unity e fazer isso, ó. Então esse objeto se encontra no eixo x0, y0 e z0. Certo? Bom, na verdade, esse move direction nós vamos deixar ele privado. Até o presente momento eu não acho que a gente vai acessar ele de fora. E só por indentação mesmo, um padrão que eu utilizo, variáveis, atributos públicos, começam com letra maiúscula e privados com letra minúscula. E nesse caso, até se por acaso no futuro a gente precisar acessar essa variável externamente, a gente faz dessa forma. Mas, por enquanto, nós não vamos precisar disso. Possivelmente, se a gente tiver uma necessidade futura, a gente cria um get para o move direction privado, com acesso público. Então, como eu falei agora há pouco, nós vamos criar uma forma de fazer com que a velocidade seja estendida um pouco a mais do valor permitido, né, do que o valor máximo. E nós vamos criar aqui, ó,
increase speed. Quando essa variável increase speed for igual a true, em algum momento aí, a gente vai fazer com que essa velocidade atual seja maior do que 4, fazendo com que a velocidade máxima seja maior do que 4, né? Através de uma continha bem simples que a gente vai fazer. Então aí a gente vai adicionar aqui também speed realmente 1.5 funciona muito bem. Muito bem, então nós já temos aqui o esqueleto pronto. Vamos começar a implementar algumas coisas aqui. De início, quando a aplicação iniciar, a gente precisa pegar o componente aqui do Character Controller e a gente faz isso da seguinte maneira. Nós já definimos o atributo Character Controller. Eu sem querer pausei o vídeo aqui, escrevi aqui, mas o que eu estou fazendo é inicializando o Character Controller, né, buscando o component pelo GameObject. O GameObject com G minúsculo assim, quer dizer que é o GameObject que contém esse script, né? E a gente está só assegurando que ele exista, né? Então, se por algum motivo ele for null, a gente só diz aqui, ó, certo? Então, prosseguindo aqui, nós vamos precisar também do método await. Vamos fazer o seguinte, instance para o singleton, né? Bom, aqui tá ok, não temos mais nada para ver. Ok. No caso do Player Motor, a gente não vai precisar do método update, porque ele vai estar sendo chamado externamente, né? Ele só vai ser executado se o Player Controller atender às exigências aqui, né, do estado de morto. E aí o getLocomotion é que vai vai chamar o Player Motor. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é concluir aqui o Movement Type. Que nós vamos fazer da seguinte maneira. Como eu disse anteriormente, a gente vai dividir ele em dois métodos. Então, nós vamos ter aqui o void, deixa eu separar eles aqui, void normal movement e o void walker. Você pode chamar da maneira que você achar melhor, tá? Não faz muita diferença. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: movimento normal é aquele movimento que eu disse, onde o player vai sempre para frente ou para trás e ele pode ir andando e virando, né, para qualquer um dos lados. Ele pode também ficar de costas ou de frente para a câmera. Ele não está travado o movimento, a direção da câmera, ou seja, ele não está sempre olhando para frente, né? No caso do first person shooter, do FPS, primeira pessoa, você sempre está olhando para frente, a câmera está sempre nas suas costas, e se você tentar correr e virar, o que ele vai fazer na verdade é um strafe, ele vai andar na lateral.
Ele não vai para frente fazendo uma curva e ele não consegue fazer um giro de 180 graus em torno dele mesmo. Mas nesse nosso caso do movimento normal, o que nós queremos é isso, que ele consiga girar no mesmo ponto onde ele está, 180 graus. E o Locked Movement, que é um movimento travado, seria esse que a gente está sempre à frente da câmera, a câmera está sempre nas nossas costas, né? Muito bem. Para que eu saiba qual desses dois chamar, o Update Motor vai ter um parâmetro. Então eu vou perguntar o seguinte: Locked Mode, e eu já vou definir o valor como false. Ou seja, eu não preciso sempre passar um parâmetro para o Update Mode, né? Só vou passar o parâmetro quando eu precisar que o movimento seja travado, né? Bem, uma pergunta que nós precisamos fazer: se can move, se não puder mover, nós terminamos a nossa brincadeira aqui. Posso prosseguir. Do contrário, se Locked Mode for igual a false, e dá no mesmo também de fazer isso aqui, negativar ele. Então a gente chama normal movement else locked movement. Muito bem. Aqui no normal movement a gente começa com a primeira funcionalidade, que é de rotacionar o player. Então o que a gente quer é que, de acordo ao comando horizontal do player, seja possível fazer isso daqui, ó, girar ele. Então nós começamos da seguinte maneira: float new rotation, ou simplesmente rotation, é igual a input get axis horizontal vezes rotation speed. Vamos entender isso daqui. Eu quero armazenar o valor da rotação nesse exato momento em que o player estiver pressionando a tecla ou o analog joystick, para saber o quanto eu tenho que rotacionar o player na tela. Também. E se de alguma maneira a rotação estiver muito lenta, você tem que fazer alterar aqui a velocidade de rotação. Então nós fizemos isso para rotacionar o player. Transform, que é o nosso objeto em questão, dá rotate, rotacione, e como você pode ver aqui, ó, que ele está pedindo um vector tree. Então nós vamos passar para ele em qual dos eixos ele deve rodar.
Você lembra que a gente falou aqui, ó, que ele vai rotacionar apenas no eixo Y. Então, primeiro é X, o segundo, perdão, a gente pode criar um vetor, mas nesse caso eu posso passar mesmo só os valores do vetor, não preciso criar um novo vetor. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tem a opção de passar os valores que ele mesmo converte em vetor. Então, no nosso caso aqui, o y, que é o que nós precisamos rotacionar, seria a nossa rotação que a gente já descobriu, vezes time dot delta time, 0 por z. Okay. O porquê da rotação vezes delta time? Simplesmente pelo seguinte: eu não quero que isso aqui seja uma rotação brusca, aquela que você pressiona e ele gira de uma vez. Então, vezes delta time, ele vai incrementando. Delta time está sempre aumentando. Então, ele pega essa velocidade, vezes o delta time, ele vai rodando gradativamente. Fica mais suave, né? Então, para a gente testar isso, a gente precisa chamar o player controller e dizer para que ele chame o update motor. E como nós utilizamos singleton, nós não precisamos buscar o componente, basta fazer o seguinte: player motor instance update motor. E como o valor padrão já é falso, nós não precisamos de passar nenhum parâmetro. Então vamos testar. Ok. Aqui ele está só falando que o nosso atributo privado lá, Move Direction, ainda não foi utilizado, mas a gente vai usar daqui a pouco. Então vamos adicionar aqui o Player Controller do nosso personagem e também o Player Motor, que automaticamente insere o Character Controller para a gente. Então, vou organizar ele aqui rapidinho. Acho que aí tá bom. E vamos ver se isso vai funcionar, né? Então agora eu vou tentar rotacionar ele. E não funcionou. Descobri o porquê. Player Controller. Chama Get Locomotion Tool. Get Locomotion Tool. Chama Update Motor. Naquele movimento. Normal movimento. E nenhum erro ocorreu, então a gente vai começar a ver o debugging, né? Para a gente descobrir o motivo dele não ter obedecido aqui o meu comando. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é melhor que o debug log é muito comprido, a gente escreve só o print. Uma forma que eu utilizo para debugar é fazer isso. A gente vê até onde ele chegou. E vamos ver o que vai acontecer. Locomotion input.
que ele não passou aqui pelo CanMove. Então provavelmente ele deve ter parado aqui no CanMove. Vamos ver aqui. Obviamente. Então CanMove está setado como falso. Então obviamente o player não pode se mover. Então, vamos setar para true. Mas aí vem uma coisa interessante do Unity, que eu já até comentei no vídeo anterior. A gente trocou aqui para true. Eu vou guardar e atualizar aqui. E você vai ver que o Play Motor CanMove continua falso, porque agora ele não mais busca o valor de inicialização do seu script, sim o valor que está aqui no Inspector. Então, o que a gente tem que fazer é marcar aqui. Vamos testar de novo. E agora sim eu consigo rotacionar, inclusive o debug funcionou, né? Muito bem. Vamos retirar esses debugs aqui.